Bom dia, Lê. Bom dia, Fernanda, Andréia. Bom dia, gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Raquel. Bom dia. Hoje vamos para nossa aula tão esperada, aguardada, maternidade sistêmica. Não, só fiz uma live até hoje sobre esse assunto e faz tempo. Eu até tenho uma página, @maternidade sistêmica, mas acho bem difícil a gente controlar várias páginas, por isso que eu concentro mais nessa daqui. Que bom, Edson. Olha, gente, maternidade sistêmica não é só para mulheres, viu? Maternidade sistêmica, sobretudo, o homem precisa ouvir sobre isso para entender também um pouco mais as mulheres. Que bom que o Edson tá aqui. Gente, esse é um assunto que a gente deveria compartilhar com muitas pessoas, então eu já convido vocês, antes da gente iniciar, a mandar o aviãozinho aí para amigas de vocês, para mãe, para avó, para as tias, para o marido, para o namorado, para todo mundo, porque é um assunto de extrema importância e que não existe do jeito que eu reuni. Então já vou começar explicando isso. Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia doutora Ana, Renata. Eu sou consteladora familiar, me chamo Michele Rodrigues, estou fazendo uma série chamada Educação Sistêmica para a gente abordar uns assuntos que eu julgo muito importante para a gente conseguir, através do nosso mindset, da nossa mente, né, da nossa percepção, avançarmos quando a gente tiver os nossos conflitos diários, né, porque eles nunca vão acabar. A visão sistêmica, ela é uma visão que engloba o nosso ser e transpassa ele e vai para os nossos ancestrais. Então, cada família da gente, né, a minha, a sua, né, dos colegas, do marido, tem uma mensagem muito específica. E às vezes nós nos perdemos exatamente nisso. Se a gente não sabe a linguagem comunicativa interna que a nossa família tem, muito difícil é sabermos exatamente quem sou eu. Porque se eu me comparo a outra pessoa que tem um outro substrato, uma outra comunicação interna do inconsciente coletivo dela, eu estou entrando num grande abismo, né? Porque eu não consigo, por essa via, eu não consigo me encontrar. Eu só consigo me encontrar, isso assim, pela minha perspectiva de uma grande buscadora, né? Desde que nasci. Então, essa perspectiva trazida também pelas constelações de Bert Helling, trazida por biografia de Laura Gutman, que é sobretudo o alicerce dessa aula de hoje, eu percebo que se a gente não compreende as nossas raízes, o substrato da nossa família, exatamente o que ela quer nos dizer sobre nossa família, que transpassa, né, a esfera individual do meu ser, muito provavelmente eu não me encontro.
né? Então, por isso, agora, sobretudo na pandemia, tem tanta gente muito perdida, porque tá olhando para outro lugar. Então, para onde precisamos olhar, né? Então, a maternidade sistêmica, ela é esse olhar, gente. Então, todo mundo veio de uma mãe, certo? Então, a maternidade sistêmica é para todas as pessoas. É claro que a mulher, ela entra, né, nesse portal, e é disso que a gente vai falar agora. Mas homens vieram de mães e precisam entender o que significa isso. Então, mandem um aviãozinho, gente, compartilhe isso para que a pessoa tenha a possibilidade de fazer perguntas também, né? Porque aqui no Ao Vivo a gente consegue falar, né, sobre o que vocês têm para me perguntar, e já mandem a pergunta de vocês. Para quem não faz a menor ideia do que se trata a maternidade sistêmica, então vamos lá. De onde vem isso, né? Então, a maternidade sistêmica, eu comecei a estudar antes de ser mãe, ainda bem. Eu não sei como teria sido se eu não tivesse feito isso, porque a maternidade é um calabouço que a gente cai, né? E que ninguém nos resgata. É aí que tá o mais doloroso de tudo isso. Geralmente, as pessoas que estão com a gente nos colocam ainda mais nas profundezas, porque não compreende o que está acontecendo, né? E nós também, às vezes, não compreendemos as nossas amigas, né? As mulheres do nosso entorno, e nós nunca estivemos tão separadas, né? Ainda agora eu acho que tá mais falando tanto do feminino, e a gente nunca teve tão desvinculada de nós mesmos, então a gente está completamente perdida. Nós, quanto sociedade, estamos completamente perdida. E a gente precisa estudar para sair com as nossas próprias pernas, né? Então, o que é isso? Por que eu denominei maternidade sistêmica? Então, existe um portal dentro da gente que nos liga às nossas avós, à nossa mãe e ao nosso filho. Esse é um portal 3D que habita dentro da gente. Óbvio que ele é muito maior que isso. Este portal nos liga a todas as mulheres da nossa família, que liga todas as mulheres que habitam este plano. E este portal se chama útero. Dentro do nosso útero existe vou repetir. Dentro do nosso útero existe todas as informações de tudo que já aconteceu no âmbito terrestre. Todas as dores e alegrias, enfim, tudo o que todas as mulheres que vieram antes de nós passou, está registrado no útero. Esse é um conhecimento extremamente recente, né? É uma junção, a maternidade sistêmica é uma junção de várias ideologias, várias pesquisas científicas, sim, que liga a constelação familiar, a biografia humana, as informações neurobiológicas de quem somos. Então, vocês já estão cansados de ver, quem conhece constelação familiar sabe que a gente transmite para os nossos descendentes muito mais do que características biológicas, fisiológicas, né? Genéticas. Nós transmitimos emoções, nós transmitimos comportamento. E aonde está registrado isso? Dentro do útero da nossa mãe, dentro do útero da nossa avó. Este é um lugar que transpassa o corpo material, porque este é um lugar que tem todas as informações. Quando uma mulher pare, ela entra no mundo espiritual trazido pelo bebê. O bebê não está aterrado aqui. O bebê nem sabe que ele existe. O bebê
transmite para a mãe o que a mãe está sentindo, porque o bebê está no mundo espiritual e a mãe está transitando entre vários mundos, mas vamos falar só por enquanto sobre 2 mundos. Ela está transitando no mundo material de ser mulher e no mundo espiritual de ser mãe, de traduzir para aquele filho o mundo. Nós mulheres temos esta missão de traduzir para o filho o mundo. Mas que mundo que a gente vai traduzir se a gente nem sabe quem a gente é? Aí que tá o problema. Quando nós parimos, nós entramos, nós caímos, eu diria assim, nós caímos numas águas muito paradas de quando a gente estava no útero da nossa mãe. E quando a gente pare e a gente faz um salto de clã, por sinal, a gente muda de clã, né? E isso é uma oportunidade de mulheres que têm filhos, né? As que não têm filhos têm outras possibilidades, mas essa é inerente a parir, né, a ter nenéns. Claro que quem pare, ela consegue ultrapassar com mais facilidade do que quem não pare, porque a abertura desse portal que eu estou dizendo para vocês está dentro da gente, então tem toda uma liberação espiritual para que esse filho nasça, né? A nossa pelve, ela muda, o corpo físico da gente faz a liberação, então tem toda uma explicação para lá de espiritual, né? Porque é realmente o mundo espiritual, mesmo porque o filho está acoplado no mundo aquático, dentro da mulher, né? E ele precisa de autorização dessa mulher para ele vir para o mundo aéreo. Complexo, gente. E como ele faz isso, né? Somente faz se a mãe autorizar, né? Então, é um assunto muito complexo e profundo. Então, vamos lá. Vou me situando aqui, se vocês estão entendendo alguma coisa do que eu tô falando, porque eu levei muito tempo para processar essa informação, não foi simples não, tá? Eu tenho 2 bebês, né? Um já tá saindo da esfera do bebê, tá com... amanhã ele vai fazer 2 anos e 6 meses. E amanhã não, dia 25. E o outro tem 11 meses, então eu emendei um puerpério no outro. E como eu acho que a vida me exige uma missão muito profunda, a vida tem me posto nesse lugar. E um lugar de difícil acesso. Eu tive 2 puerpérios, um visceral e o outro misericórdia. Então foram todos difíceis, né? E muita gente que me vê maternando tem a sensação de ser leve. Então, sobre isso também precisamos conversar, né? Como a gente ultrapassar esses conflitos sem colocar essa conta para os filhos pagarem, né? Porque quando a gente não está olhando para o nosso filho, nós estamos olhando para as nossas dores. Então, eis o início do desamparo emocional, né? Que acredito que não só eu, quanto vocês, como talvez a esmagadora maioria dos bebês passaram, porque é muito difícil olhar para o bebê. Para olhar para o bebê requer substratos, força para ultrapassar e os nossos conflitos, e talvez por isso é tão importante a gente, antes de ser mãe, fazer essa travessia, porque se a gente fizer essa travessia quando a gente se torna mãe, é bem difícil, mas possível, tá? Eu comecei essa travessia bem antes, mas quando nasceu meu bebê, eu percebi que eu era apenas uma gatinha mamando leitinho ainda. Então, o meu parto do primeiro filho foi visceral, foi
já disse aqui pra vocês, eu demorei 14 horas de absurdo sofrimento, porque eu me permiti o sofrimento. Isso que eu fiz muitas coisas, meditações, yoga e tudo que possa imaginar, mas é interno. Já no outro filho fiz nada, absolutamente nada, nada. E eu não fiz nada mesmo, eu nem sequer parei. Ele que nasceu. Ele nasceu num parto a jato. Então, gente, depois que eu passei por essas duas experiências, tenho mais bagagem para dizer tudo é espiritual, no sentido de que é para dentro, tá? Quando eu falo espiritual, gente, não imaginem espíritos. Muita gente me pergunta isso. É para dentro, é para o nosso espírito, da nossa alma. É uma coisa lá dentro. Você precisa autorizar lá dentro. E é disso que se trata a maternidade sistêmica. Por quê? Depois que a gente se torna mãe, tudo passa a ter outro significado. Depois que a gente se torna mãe, a profissão não faz... Se você está numa profissão que não está alinhada à sua essência, a tua profissão não faz mais sentido. Às vezes o marido não faz mais sentido, várias coisas não faz mais sentido. Por quê? Porque você foi pro mundo de dentro e lá é você mesmo. E o puerpério você passa a ser chamado muitas vezes de louca justamente porque não é todo mundo que consegue lidar com você. Nem você consegue lidar com você mesmo, porque a gente precisa saber lidar com a gente. A gente precisa saber quem a gente é. E pra gente saber quem a gente é, a gente precisa saber de onde viemos. Mite, por isso estou fazendo o curso de doula para tentar para tentar despertar isso nas mulheres hoje. Perfeito, Vânia. Não teria uma combinação melhor. Parabéns. Eu acredito em você. O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados. Cada parte é importante, precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados. Eu acho que você não entendeu, Fábio, o mundo espiritual que eu tô falando. Não se trata desse. Tá? Gente, é engraçado, as pessoas não sabem direito o que é isso, né? Ontem mesmo alguém me perguntou sobre isso. O mundo espiritual. Gente, sabia que a gente tem um espírito? E tudo acontece lá? O corpo físico é só uma resposta. É importante a gente perceber isso, né? Porque o nosso conhecimento ocidental trouxe o pensamento cartesiano. Então, o pensamento cartesiano considera que somos constituídos por corpo e mente. Desconsidera completamente o mundo para dentro, o mundo sutil, que é onde acontece tudo, né? Por isso a gente não tem uma sociedade saudável. Nós desconsideramos o início, a origem, entende? Somos constituídos de corpo, mente, espírito e muito mais coisas. Tudo acontece nesse plano interno, gente. O interno é o subconsciente, é a alma, é o espírito. Tudo isso é interno. Quando a gente estuda o mundo interno, tem várias camadas, compreendem? O corpo sutil, né? Tem várias camadas. E isso tudo acontece no mundo externo, no mundo interno. É muito importante desmistificar o que é alma, o que é espírito, é a sua constituição como ser humano. Faz parte de ser humano, de sermos seres humanos. Tá? Então não é de ficar rezando, tá, gente? É outra coisa. Não tô falando disso. Mas que é muito importante você alimentar. Agora, como você vai alimentar a sua parte sutil é problema seu. Você precisa alimentar. Como você vai alimentar, você precisa entender. Porque como você vai alimentar é como você vai se proteger. Certo? Como você alimenta seu corpo físico? Tem gente que come animais, tem gente que não come animais, tem gente que come açúcar, tem gente que tem uma dieta mais low carb. Isso depende da esfera de cada um. Então vamos lá. Aquilo que acontece nos pertence. Com certeza, Daiane, jamais, né? O espiritual não se resume ao religioso. Isso é uma verdade. E é importante a gente falar sobre isso, gente. Gratidão
Quem levantou, acho que foi o Fábio, a bandeira, gratidão, que é muito importante a gente dizer sobre isso. Fábio, era uma pergunta, maravilha. Então, aí tá a resposta. Nosso mundo espiritual nos pertence, tá, gente? Então, assim, a alma e o espírito, é claro que depende da filosofia religiosa que você acredita. Uns dizem que um é menor, o outro é maior, mas o que importa é que dentro das constelações familiares, quando a gente vai constelar um avô que já morreu, por exemplo, a gente não vai bater no túmulo dele e vai falar, vovô, volta aqui e conversa com a gente. Não. A gente acessa uma parte de nós mesmos que tem todas essas informações. Aonde tem a informação do meu avô? Aonde que está essa informação? Dentro de mim. Eu acesso um campo de informação que tem dentro de mim. Gente, nada é externo. Se vocês fizerem constelação e a pessoa trouxer qualquer coisa externo, desconfie. Nada é externo. Nada, absolutamente nada é externo da constelação familiar. Existem pessoas que fazem? Sim, isso não é constelação familiar. Bert, primeiro que Bert já tinha uma vida religiosa, né? Ele era missionário. Quando ele trouxe essa informação. Live maravilhosa, super nascida. Ai, tô aqui com 39 semanas. Nossa, então fica. Por favor, você vai aprender muita coisa. O primeiro parto tive uma cesárea, agora estou gestante novamente. Sei um pouquinho mais da importância do parto normal, mas tenho muito medo da dor e não dar conta. Renata, querida, o parto é uma antessala da maternidade. A dor, ela é uma coisa que a gente precisa trabalhar sim, porque eu senti dor no primeiro parto, então assim, eu entendi onde está a dor, e às vezes a dor é necessária, porque a gente precisa se parir como mulher, como mãe, compreende? A gente realmente faz um salto na nossa feminilidade, então a dor física, ela pode existir e ela possivelmente vai existir, porque dói, gente, contrai, dói. Agora, o sofrimento que ele é desnecessário. E pra gente ultrapassar o sofrimento, precisamos permitir que o nenê desça, entende? E a gente tem que se visualizar. Talvez eu fale um pouco disso num outro vídeo que eu posso gravar, se vocês até quiserem, eu posso falar mais sobre isso, tá? Mas faça parto, gente, o parto é maravilhoso, porque assim, o parto, ele tem os seus enigmas, tem os seus mistérios, né? Mas ultrapassar o parto é assim um presente que não existe outro igual. Então é uma oportunidade que, se você tiver, busque uma doula. Doula, gente, doula é tudo no mundo. Doula é necessária. Doula é necessária no mundo. Se não fosse minha equipe, com certeza eu não teria conseguido. Mas vamos lá. Porém, não existe parto sem dor. Ele pode ser até prazeroso. E renascer. Pois é, eu conheço, né, gente que sentiu até prazer no parto mesmo, porque o parto é sexual, né, gente? O parto é algo sexual. Com certeza, doula é vida. Gente, cesárea, independente, quer ir pra cesárea, contrata uma doula. Gente, doula é pro lado emocional de a gente passar por isso. Compreendem? É imprescindível. Não substitui médico, não tem nada disso. Você precisa de uma equipe. Se preparem para isso, inclusive financeiramente, porque é caro. Mas vale. Gente, para quem não sabe, o Maternidade Sistêmica é um curso, tá? Eu faço constelações de maternidade sistêmica também. Por enquanto, eu só fiz maternidade sistêmica dentro do meu curso de formação em constelação familiar, porque não existe para mim nenhuma possibilidade de eu deixar, né, alunos no mundo sem esse conhecimento. Então, quem estuda comigo ganha de presente, é o meu presente de tudo que a vida me fez. Eu oferto com muita alegria esse presente para minha turma. Mas
haverá o curso individual, que eu tenho muito cuidado com isso. Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês é realmente algo que eu experienciei, atendi, percebi, tenho vários grupos de mães, então tem aí quase 5 anos que eu tô nessa pesquisa. Aquilo que nos acontece nos pertence, aquilo que acontece aos nossos bebês nos pertence. Aquilo que nos aconteceu como filhos e filhas pertence aos nossos pais e avós, mas o que ocorre muitas vezes é que não nos conhecemos, portanto, não podemos conhecer nossos bebês. Não entendemos a linguagem dos nossos bebês porque ainda estamos indecifráveis, mas está na hora de traduzirmos quem somos. Quem é você? Você sabe já quem é você? Respondam para mim. Quem é você? Qual que foi o discurso que te traduziu? O que você ouviu? Eu ouvi muito que eu era arteira, que eu era rebelde, ovelha negra da família, né? Esse é o discurso que nos alimenta e traduz. Desde que nós nascemos, alguém nos traduz. Compreendem que o mundo que nos foi apresentado a partir da visão de uma pessoa que muito possivelmente não teve a tradução. E esta daqui não teve a tradução, e esta não teve a tradução, e essa não teve a tradução da verdade, daquilo que o bebê estava sentindo. A tradução sempre foi a partir do egoísmo e do individualismo, da gente querer que as crianças estejam ao nosso serviço, das crianças estarem sobre os nossos domínios. Quantas crianças que somos nós, que somos nossos pais, que são os nossos avós, foram vistas? Porque se eu ainda não sei quem eu sou, eu ainda estou olhando para essa criança tentando resgatar a mim mesma. Você quer ter um bebê, mas você quer que o bebê durma a noite inteira. E você quer ter um bebê e você quer, de repente, dar um outro leite que não seja o seu porque você tá cansada. Você quer ter um bebê, mas você não entende que o bebê chora ou que a mãe cala. Tudo isso não foi traduzido. Então, quando eu, por exemplo, estou num processo de divórcio, chorando porque eu estou sozinha, e o meu filho está chorando porque eu não estou chorando a minha dor de estar sozinha, e o meu filho pergunta assim: o que foi, mãe? A mãe diz: não foi nada. Bom, se não foi nada com a minha mãe, então é comigo. A partir de então, todo aquele sentimento horroroso que se passa aqui no coração do bebê foi traduzido para ele que não foi nada. E cai e não foi nada, e faz isso e não foi nada. O meu filho fala isso, né? Porque ele escutou, não de mim. Ele escutou um dia alguém dizendo que ele caiu, machucou, estava doendo e não foi nada. E por isso que nos campos de constelação eu coloco as pessoas para representar um papel, a pessoa tá visivelmente nervosa, com raiva, eu pergunto: o que você tá sentindo? Ela diz: nada. Você não tá sentindo nada? Teu corpo tá me falando que você está com vários sintomas. Você tá me dizendo que você não tá sentindo nada. Eu não tô sentindo nada. Então nós não sabemos nominar os nossos sentimentos porque nos foi traduzido conforme a mãe ou a cuidadora
ou quem foi que nos protegeu, que não conseguiu sentir, porque ela também não conseguiu. Porque lá também não conseguiu. Porque lá também não conseguiu. E daí chega aqui, eu tenho que saber quem eu sou. Fiz uma pergunta para vocês. Quem é você? Mas você não sabe quem é você, porque você foi traduzido. Você foi traduzido. E essa tradução vem de uma interpretação de acordo com a vivência de quem te traduziu. Olha a profundidade disso. E eu tenho uma colega, uma amiga, que está num super puerpério, que está aqui, por sinal, e que às vezes eu converso com ela e ela diz, mas só me falam que eu tenho que fazer isso. Ou seja, ainda, né, existe uma dinâmica de eu não te vejo. Se eu não vejo você como filho, como é que você, filha, vai ver o seu filho? Entende? Então, gente, isso é urgente. Isso é urgente a gente entender que ser mãe é também olhar para o filho. Eu nunca tenho nada, o mundo está acabando e eu não tenho nada, acabou de me definir. Pois é, Andréia. E assim, gente, é importante a gente perceber a nossa história. E perceber a nossa história não é pegar os nossos traumas e falar, mãe, a culpa é sua. Pai, a culpa é sua. Cuidadora, a culpa é sua. Não, gente, eles também estavam buscando. Não tem culpados. Foi assim. Bert Hellinger diz essa frase e ela é perfeita. Foi assim. Então a gente tem que saber por que foi. E quando a gente sabe por que foi, a gente compreende, poxa, então foi. Beleza, agora eu posso fazer diferente porque eu sei como foi. Então, quando eu não sei quem eu vou ser, e muitas mulheres, sobretudo mães, me procuram, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais essa profissão, eu não quero mais isso, eu quero ficar com meu filho, ou eu quero uma profissão que me dê liberdade. Por quê, gente? Porque ela tá entrando na esfera da essência, e aquilo já não faz mais sentido. Então, mães recém-paridas estão num lugar chamado puerpério, mas eu poderia dizer inferno. Essa seria uma palavra melhor. É o inferno. Por quê? Porque nós não fomos ensinadas para ultrapassar isso. A gente não sabe sair desse lugar. As pessoas que estão no nosso lugar, no nosso entorno, não têm a menor compaixão, não tem a menor sabedoria, não tem a menor informação, não tem culpa. Mas a gente tem que lidar com isso, da gente estar nesse lugar e aí o externo nos levar para mais para baixo ainda, né? Gente, é claro que eu estou dizendo de um puerpério difícil, né? Porque eu mesma passei um puerpério mais fácil no segundo, mas o primeiro foi difícil e esses dias alguém disse que não sentiu isso. Porque, graças a Deus, não é todo mundo que sente isso. Depende dos seus traumas. Compreende? É preciso o discurso... Sim, o discurso materno é muito imprescindível. Pois é, gente. E assim, muitas mães vivem isso, só que elas não têm para quem falar isso. Porque nós somos culturalmente informadas que você deve agradecer porque você tem um filho, você deve agradecer porque porque tá com saúde, né? E o seu sentimento fica onde? Porque quando eu dou voz para os meus sentimentos, gente, isso aqui, ouçam bem. Quando eu dou voz para os meus sentimentos, eu livro os meus filhos de repetir o padrão da qual eu não estou dando voz.
Essa é a herança que a gente deixa para os nossos filhos. Quando eu não dou voz para os meus sentimentos, quando eu não convalido o que eu sinto, quem sente e quem adoece é o filho. Faça isso, Vânia. Me veio a ideia de montar um grupo de gestantes e paridas. Por favor. A gente precisa de um lugar que podemos conversar sobre isso. Então, quando eu faço de conta que sou forte e a Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha não tem par, né, gente? Vocês que gostam de ser Mulher Maravilha, que adoram colocar roupas de Mulher Maravilha e compram, né, esse símbolo de Mulher Maravilha, o que você tá mandando pro universo? Tô sozinha mesmo. Porque Mulher Maravilha não tem par. E aí? Você vai até a exaustão, e depois da exaustão vem o quê? Doença, é claro. Então, o problema é esse, a gente não dar voz para os nossos sentimentos, não poder surtar porque é doida, não é? Vocês já escutaram isso? Eu já. Então, você não pode fazer nada daquilo que, né, as pessoas que estão no seu entorno, sobretudo os homens, né, o mundo masculino é cheio dessas crenças, que você está ficando louca. Sim, mas é um lugar de loucura, inclusive, não está aqui o meu livro, mas Laura Gutman tem um livro que chama O que aconteceu na minha infância, que fizemos com isso, que ela trata de loucura mesmo. A loucura está a serviço do porpério mal elaborado. Compreendem, gente? É sério isso, gente. É bem sério. Isso não é bonito, não é legalzinho falar sobre isso. É sério, é urgente a gente falar sobre isso. Mães precisam manifestar os seus sentimentos. Você tem que dizer para o seu filho, mãe, a mãe está chorando, a mãe está em pânico, porque aconteceu isso e isso. Você tem que contar a verdade para o seu filho. Se você quer proteger o seu filho, você precisa contar a verdade para ele. Porque quando você diz que o problema está aqui com o grande, você liberta o pequeno. Quando você não diz que o problema tá com o grande, o pequeno pega para ele como uma lealdade cega, porque o pertencimento traz o amor cego. O amor que os filhos têm para os pais é cego. Eles pegam para eles e adoecem. Ufa, para mim foi mais tranquilo o puerpério e o atual está sendo super tranquilo também. Porque tenho uma boa rede de apoio também, né, Mitch? Que bom, Sam. Sanili. Gente, eu nem sabia que você tinha tido um nenê. Bem que eu vi que você estava grávida mesmo. Mas não tinha certeza. Me questionam, eu quero parto normal, falam para inventar moda. Tá, mas tudo bem, Renata, podem falar o que quiser, mas você é você. E eu digo isso por experiência própria, porque no meu primeiro parto, a minha mãe, que fez parto normal, quase morreu, porque eu ia parir. E a minha mãe, ela é tão desesperada que ela sempre acha, assim, a pior coisa que vai acontecer. Então, ela imaginou que eu ia morrer no parto, ainda mais porque meu filho chamava Benjamin, e ela colocou na cabeça aí que era perigoso eu morrer no parto. Então, o meu sofrimento foi pelo medo da minha mãe. A minha mãe não me autorizou, né? E eu como gatinha, como filha, né? Porque eu ainda não tinha feito a passagem, eu precisava da autorização dela naquele momento. No segundo parto não precisava de autorização de ninguém, mas no primeiro precisava. Então é muito importante a gente dar essa voz, tá, Renata? Você é você. Mas o que depende para você ser você? Então é importante você trabalhar isso. De novo, contrate uma doula. Faça parto. Eu recomendo parto, gente. Quando eu pari pela primeira vez, eu disse até pra minha sogra, eu falei assim, eu nunca vou falar pra ninguém fazer isso, é loucura. Gente, é divino, porque você esquece. Eu não sei descrever pra vocês, porque eu já esqueci. Eu sei que doeu, que eu sofri, enfim. Mas eu já esqueci.
Aqui já faço isso, quando está muito difícil eu digo, hoje está mais difícil ser eu. Amanda só fala gratidão, que bom. Então, é importante a gente falar com riquezas de detalhes. Querido filho, a mamãe está sofrendo porque brigou com a vovó desrespeitou a mamãe e está acontecendo isso, com riqueza de detalhes. Quando você fala com riqueza de detalhes para o filho, sobretudo, menor possível, né? Porque quando for maior ele já entende. Então, quanto menor o filho, mais riqueza de detalhes você deve falar. Por exemplo, você deve contar pro seu filho que a gente tá vivendo uma pandemia, ele já sabe disso. Porque, gente, isso liberta, tá? Falar liberta. A comunicação, ela precisa ser baseada na verdade. Só que a verdade não pode ser só da fala, você tem que sentir a verdade. Compreende? Você vai sendo mais você mesmo quando você começa a produzir a verdade do que você sente. Isso é um exercício. E conforme você fala a verdade, o seu filho tem a possibilidade de começar a falar a verdade, né? E também ouvir a voz do coração dele. Então você liberta ele para também ouvir os sentimentos dele quando você fala dos seus. Agora, se você tá num entorno de pessoas que não falam dos seus sentimentos, ele também vai aprender a não dizer os sentimentos dele. Então, sempre perceber que as crianças, elas imitam, né? Eu vou trazer uma fala aqui da Laura Gutman, que ela fala assim. Deixa eu ver o tempo. Cada um de nós encarna histórias dos nossos antepassados, a qual, por não ter sido resolvida por eles, passa a ser nossa tarefa resolvê-la, de um modo ou de outro. Alguém tem que se responsabilizar. Em algum momento, alguém tem que se responsabilizar pelas ações de todas as personagens do passado. Ao contrário, estamos delegando a nossa descendência ao cúmulo de violência, abuso, desrespeito e loucura que adoecerá e confundirá as próximas gerações. Entender a biografia humana é muito complexa e muitas vezes nos ocorre como sintomas, doenças, dores. E isso pode ser muito além de um problema físico ou emocional. Há muitas informações ocorrendo porque, de fato, vivemos uma multiplicidade dimensional se entendemos que somos a continuidade daqueles que vieram antes. Eu também presencio muitas mães querendo ser exatamente oposto das mães delas. Você é uma dessas? E a gente começa a pecar aí, né? Quando a gente não percebe que a gente é continuidade e somente porque aconteceu isso e nossa mãe nos oportuniza a ver de outro ângulo, é que podemos fazer diferente. Quando queremos ser diferente delas porque não aceitamos o que foi, como foi, a gente repete um padrão. Você já deve ter escutado, somos o universo. É isso que de fato somos. Somos a consequência de tudo, porque tudo está dentro de nós. Então, me parece muito ingênuo da parte da ciência acreditar ainda hoje que um órgão ou um sintoma pode ser analisado de forma isolada, como a esmagadora maioria da classe médica ainda vê, de forma cartesiana, né? Cada órgão do nosso organismo é responsável por um ou mais sentimentos, e isso é uma sabedoria milenar trazida pela medicina chinesa e egípcia. Então, esse órgão ou essa dor pode representar o acúmulo de muitas verdades escondidas e não reveladas. Exclusões, segredos de família, filhos fora do casamento, abortos, assassinatos, abusos, roubos que foram vividos pelos nossos ancestrais ao longo da existência da nossa família, do nosso clã. O que sabemos sobre nós? Percebam que você ainda não se colocou de frente com você mesmo, certo? Muito provavelmente, você ainda não sabe os conceitos que você tem interiorizados sobre você que foi traduzido pelo discurso que você escutou. Pode ser materno, pode ser do teu cuidador, enfim.
enfim, daquilo que você ouviu desde que nasceu pela intérprete mais importante da sua vida. Quem foi a intérprete mais importante da sua vida? É sobre isso que a gente precisa perceber, né? Essa intérprete, ela fez o melhor que ela pôde, mas muito provavelmente ela traduziu aquilo que ela sentia, né? Ou aquilo que ela não sentia. Muito provavelmente ela traduziu aquilo que ela não sentia. Ela dizia que estava tudo bem quando não estava, ela dizia que tudo ia melhorar e não melhorava, né? Então a gente fica nessa angústia, né? E às vezes a gente tem essa dupla personalidade, esses duplos sentimentos, essas vozes internas que ficam nos perturbando, sobretudo no puerpério. Por quê? Voz de quem? De quem que é essa fala? Da minha avó, das minhas tias, da minha mãe? São vozes que estão ativas dentro da gente, né? E a gente precisa dar lugar para essas vozes. Mãe, te devolvo isso. Vó, te devolvo isso. Tia, te devolvo isso. Agora sim eu posso ser eu mesma. Então eu vou agora interpretar o mundo a partir de mim. E eu farei isso com meu filho também. O discurso materno, ele é inevitável. Porque eu sou a tradutora do filho, né? Então, como que eu vou fazer essa tradução, gente? É isso que nós precisamos perceber. Essa tradução, ela tem que ser feita da forma mais verdadeira possível, ainda que seja trágico. Ainda que seja trágico. Qual que é a semente do sofrimento humano? Qual que é a semente do sofrimento humano, gente? Sofremos por razões de lealdade emocional. Somos seres coletivos antes de sermos seres individuais. Formamos as memórias do grupo, do nosso grupo, que eu chamo de clã, né, que é a família, que nos governa. E o que nos governa são as lealdades emocionais da nossa família. Cada família tem sua própria lei universal. E por que isso acontece? Vamos lá. Você é consequência do seu pai e da sua mãe, certo? Seu pai tem 50% de você, representa o lado direito, sua mãe tem 50%, né, da sua constituição, representa seu lado esquerdo, seu lado emocional, seu lado do coração. Então a mãe traduz o lado emocional, o pai deveria nos tirar da mãe e nos levar para a vida, né? Então esses 50% são o que, gente? Né? O espermatozoide e o óvulo, né? O óvulo que se abre para esse espermatozoide e dá você. Mas esse 50% não é só informações biológicas, genéticas, é também comportamentos, é também emoções, é também frustrações, enfim, é tudo. Você é a junção do pai e da mãe, né? Você tem a sua individualidade própria somente se você fizer a junção, né? E aceitar essa junção. Agora, se você ficar brigando com esse pai, se você ficar brigando com essa mãe, você não é você. Entendem? Você só pode ser você se e necessariamente se você aceitar que você é 50% de cada um. Então, você também herda os 50% da epigenética que está contido no estilo de vida dos seus ancestrais, como eles reagiram a dores, como eles reagiram às alegrias. Tudo isso está dentro dos seus registros e muito mais do que só eles, né? De todos que vieram antes, para além dos nossos pais, pois somos a sucessão das gerações anteriores, internamente sabemos disso e somos apegados a isso. E aí é a origem das nossas lealdades ocultas, ou seja, aí é a origem do sofrimento humano. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Conversem comigo. Me digam se sim, se não, se está complexo. Então, quando a criança nasce, ela está fusionada, né? Porque, ó, então tá, seu bebê é você, o pai dessa criança, vocês dois. E tudo que acontece com você, tudo que acontece na sua esfera do seu campo, está
refletindo no corpo desta criança. O corpo da criança traduz o que você está sentindo. Gente, você tem alguém. Se você tem um bebezinho aí, as que estão grávidas, você terá alguém que vai te dizer tudo o que você faz de conta que não está olhando. Porque nós somos seres que fingimos e queremos não estar despertas. Quando a gente não está desperto, o bebê vem e fala com a gente através de reações, de choro, né, de dor, né? Por exemplo, a gente sabe que o bebê tem cólica, mas o que o bebê quer quando ele nasce? Ele quer ficar no colo da mãe, porque o bebê, ele somente nasce com 9 meses por uma condição de cavidade óssea, né? Há uma pesquisa científica falando sobre isso. O bebê, ele nasce com 9 meses, mas ele nós, seres humanos, só nos comparamos à condição biológica dos outros mamíferos por volta de 18 meses, ou seja, quando o bebê, né, ultrapassa os 9 meses de nascido, é que ele começa a ter condições motoras próprias de mamíferos, ou seja, que ele começa a gatinhar ou que ele já está pronto para andar. Ou seja, quando um cavalo nasce, ele nasce e já sai andando. O ser humano não, ele precisa o quê? Ele precisa da bolsa externa, né? Deveríamos ser tipo canguru. E por isso o sling é tão importante nessa hora, né? E não carrinho, né, gente? Carrinho deixa o corpo do bebê distante do corpo da mãe. O bebê precisa estar grudado no corpo da mãe, grudado mesmo. Isso é condição sine qua non para sermos seres mamíferos, compreendem? Mas a gente não tem essa cultura, né? A cultura do distanciamento, do desamparo emocional mesmo, né? Do desamparo absoluto, né? Desde de não aconselhamento pediátrico, inclusive, muitas vezes, pelo leite materno. Então é uma cultura mesmo que a gente precisa combater aí, porque é uma cultura do universo masculino que não entende nada sobre maternidade, porque não pariram. Compreende? A hora que o homem entra, então, na esfera dos partos, é que começa essa diversidade aí. Isso daí eu poderia até falar do histórico, né? Da onde começa a origem dos nossos problemas, que foi uma questão francesa lá, de um rei que queria ver a mulher parindo, então ao invés de parir na vertical, passou-se a parir na horizontal. Enfim, gente, é muita coisa, né? Que a gente precisa estudar pra gente entender como nós estamos servindo interesses alheios. Então, compreenda que o filho de vocês precisa estar grudado. Daí ele não chora tanto não, né? Claro que ele vai chorar se as necessidades básicas deles não forem atendidas. Mas as necessidades básicas a gente sempre vai ficar devendo alguma coisa, né? Porque somos seres necessitados. Porque como a criança ela tem as necessidades básicas que ela precisa ser atendida e ela só chora, e você tem que ler o que ela tá querendo. Às vezes, se você dá mamar pra ela e na verdade ela está coçando a etiqueta da blusinha, ela vai ter uma necessidade básica não atendida. Então somos muito adultos ainda com necessidades básicas não atendidas, querendo que o outro, sobretudo o cônjuge, atende às nossas necessidades básicas. O sling é muito vida, total. E barato, né? Já o berço, já o carrinho, né, gente? São bem caros, está a serviço de outros interesses. Nunca pude ter o prazer do leite materno. Fábio, sinto muito pela sua história, mas a maioria, viu, Fábio? A grande maioria não teve leite materno. A grande maioria, que eu digo assim, da nossa geração, né? Porque é cultural, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o leite moça, gente, que é uma delícia, né? Ele veio como substituto do leite materno, vocês sabiam?
E hoje, né, a gente já sabe que a criança não deve ingerir açúcar até 2 anos de idade. Enfim, somos sobreviventes. Só vê a quantidade de obstetra homem que tem. Eles são homens. Pois é. E não vão entender a mulher. Eles podem estudar anos, mas e a mulher? Mas é a mulher que pare, o parto é da mulher. Totalmente. Totalmente. É igual a gente que não. Quem não é mãe, imagina quem não é mãe orientando uma mãe. Né, gente? Se você não fez aquele caminho, você imagina ser um guia turístico você guia turístico lá em Jerusalém. Eu nunca fui para Jerusalém. Eu tenho como ser guia turística de Jerusalém? Cada um no seu universo, gente, né? Cada um no seu universo, por favor. Cada macaco no seu galho. Eu sempre digo, pé de figo não dá laranja. Precisamos abrir os olhos para isso. E nós, né, mulheres precisam estar com mulheres, porque mulheres entendem mulheres. Homens não entendem mulheres, porque homens não são mulheres. Mulheres estão ligadas simbioticamente aos filhos. Homem não entende essa ligação, porque homem não está ligado simbioticamente a filho. Homem tem o seu valor, mas ele precisa compreender o universo da mulher, assim como a mulher precisa compreender o universo do homem. Porque a gente tem tanto desencontros entre homens e mulheres, porque nenhum está olhando para o outro, todo mundo está olhando para si mesmo, todo mundo está olhando para suas necessidades básicas não atendidas, lá da nossa infância. Por isso, maternidade sistêmica é muito importante para homens, porque as necessidades básicas não atendidas podem estar ainda ativas dentro de você até hoje. Gente, já deu o horário aqui, infelizmente. Mais alguma dúvida? Gente, não falei nada praticamente. Nada. Eu li 3 parágrafos do meu e-book. Eu tenho um e-book de maternidade sistêmica que não está disponível ainda, mas estará em breve. Quem vai ter a oportunidade é quem fizer o curso de formação comigo. Aí ganha de brinde maravilhoso esse e-book. Eu fiz com tanto amor, carinho e muito choro. Ai, obrigada, Renata. Renata, olhe para o seu parto, seja protagonista da sua vida. Não deixe ninguém dizer o que você deve fazer ou não. É a melhor oportunidade da gente pegar o mastro do barco e falar, eu guio. Porque é isso, gente, né, gente? A maternidade, ela é difícil. Precisamos diminuir a dificuldade lá na frente. Mitch, sempre prazer ouvir tudo que... Ai, obrigada, Sanile. Parabéns pelo bebê. Nem sei quanto tempo tem. Nunca mais te vi. Eu e minha esposa tínhamos muitos conflitos de convivência a partir do momento que me desconstruí para entender. Lá passamos a conviver melhor. Ô Fábio, você sabe que é muito bom, você sempre tem a sua participação muito positiva aqui, porque olha só, quando se há amor, se iniciou com o desejo de construir uma família, quando vem o filho, a gente se perde um pouco, né? O homem se perde bastante, porque o homem realmente é um ser bem necessitado, né? Por questões biológicas, inclusive. E a mãe tem a sua responsabilidade aí. Por isso que mães de meninos precisam estudar bastante. Mais até, talvez, que mães de meninas, porque os meninos, né, estão precisando... dar passos aí grandiosos que as meninas já estão dando. Mas quando tem um conflito entre homem e mulher que se ama, possivelmente eles não estão olhando para eles mesmos. Esses conflitos têm de ser relacionados às nossas necessidades básicas não atendidas na infância, tá? Então, é uma pena, né? No direito sistêmico a gente escuta muito isso, né? Quando um filho vem...
cerca de 70% dos divórcios acontecem nessa fase, né? Que a criança chega na família e a mãe não sabe lidar, o pai não sabe lidar. Então, realmente precisamos de ajuda e de profissionais que saibam nos orientar como ultrapassar esses conflitos, porque, gente, tudo passa, né? O aleitamento materno passa, olha, meu filho mais velho parou de mamar sozinho. Então, tudo passa, tudo tem a sua fase, e as crianças precisam que você se ponha como grande e maior para que elas se sentem protegidas, porque se você deixar que a criança seguir em outros processos, lógico, a criança tem que se guiar nos processos naturais, né? É o que eu tô falando, meu filho parou de tomar o mamazinho dele sozinho. Mas a gente precisa guiar ele para falar, ó, essa emoção é minha, não é sua, né? Então nós precisamos se colocar como grandes frente aos nossos filhos, e isso tem que ser estudado, vivenciado, praticado, constelado. Queridos, ainda falaremos mais sobre muita coisa, né? Eu realmente não falei nada, praticamente. Tem muita coisa para ser dita e eu espero ajudá-los. Qualquer coisa... Quantos meses? 2 meses, Sanili? Que legal, gente. Sério? 2 meses é muito pequenininho. Você tá mega no perpério, total. Pedro, maravilha. Então é isso, gente. Gratidão, um grande beijo e até sexta-feira às 10 horas na próxima live. Até mais.